Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos hoje de versos 18 a 23, fechando o terceiro capítulo. Primeira de Paulo aos Coríntios, nós temos estudado esse livro já há várias semanas. Tem sido bastante interessante ver como o apóstolo chama aquela igreja à maturidade, e a gente acaba sendo chamado juntos também, né? Hoje, a partir do verso 18. Crianças, ajudem aí os adultos, por favor, que eles não estão bem hoje. Assim diz a Escritura: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Até aqui a Escritura, oremos. Senhor, agradecemos porque Paulo escreveu essa carta e ela desafia a sua igreja desde o início. Pedimos, Senhor, que hoje, ao olharmos para essas palavras antigas, que elas possam nos desafiar também, que elas venham a nos ferir e também venham a nos sarar, em nome de Jesus. Amém. O assunto do auto-engano é bastante importante, é muito interessante mesmo. Essa questão do auto-engano, ela é estudada pelos psicólogos, esse assunto é revelado pelos teólogos e experimentado por cada um de nós. Quem aqui se engana bastante, hein? Quem aqui é bom de auto-engano? Não? Será que você não está se enganando agora? Dizendo que não é bom de auto-engano? Auto-engano é um problema sério e nós vivemos fazendo isso, é muito poderoso e você sabe disso. É aquilo que você faz quando você vai se pesar e você solta o ar antes de pesar, sabe? Você esvazia bem o pulmão antes de subir na balança, porque vai que bate uns gramas a mais ali. Ou então aquele rapaz que, contra todas as evidências de que não tem interesse, ele tem certeza de que a moça o ama e ele vai lá com coragem fazer o pedido. Auto-engano. Nos enganamos o tempo todo. Quanto ao exercício e dieta, por exemplo, tem dias em que a gente fala: hoje eu não vou para a Smart Fit, não. Hoje não, eu vou deixar essa para o Emílio de amanhã resolver. Porque eu tenho certeza que o Emílio de amanhã vai estar mais disposto e com mais tempo. No fundo, eu sei que o Emílio de amanhã vai estar com a mesma preguiça do Emílio de hoje, mas eu me auto-engano para me convencer. Eu espero contra a esperança. Ou quando a gente compra algo que a gente realmente não tem como pagar naquele dia, mas o cartão existe, não existe? Aí você pensa assim: não, o Emílio do futuro, ele não vai ter vontade de gastar nessas mesmas bobagens que eu tenho, aí ele vai ser mais controlado e ele paga a minha conta de hoje. Não é assim que funciona? Ele paga a prestação da minha conta de hoje. Sabe, todos fazemos isso de auto-engano. Nós superestimamos nossa capacidade para fazer certas coisas, pegamos mais do que damos conta na escola, no trabalho, na igreja. Todos nós subestimamos com auto-engano os riscos. Quando a gente quer muito fazer uma coisa, a gente, não vai dar problema não. E todo mundo te dizendo que vai. Nós tiramos da cabeça algumas datas importantes que estão chegando, algumas deadlines, alguns prazos, e você quer ficar tranquilo, então você finge que ele não está chegando, você se auto-engana. Nós até nos convencemos de que Deus, de alguma forma, confirmou que aquele caminho que você escolheu seguir é o seu, é certo. Não, eu acho que Deus disse que é para ir mesmo. Nos enganamos quanto às ações dos outros. Tenho certeza que ela vai parar com essa atitude, é só uma questão de tempo. Ele vai mudar, eu acho que eu já estou vendo os sinais. Isso do auto-engano é muito sério e vai profundamente nos nossos estudos das Institutas de Calvino, nas quartas-feiras. Nós temos, inclusive, considerado esse tema como muito importante.
Calvino, no início do seu livro, fala muito sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos estar tão conectado que não tem como separar essas coisas. E no último estudo nós falamos sobre isso, sobre o conhecimento duplo acerca de Deus, um conhecimento que todos têm de Deus como Criador, mas o conhecimento que só alguns têm de Deus como seu Redentor. E nós vimos que a tragédia da humanidade caída é justamente o fato de que o homem natural se auto-engana. Ele vive no mundo de Deus, ele é a imagem de Deus, ele tem evidências de Deus em todo lado, mas ele tenta fingir que Deus não existe, ele tenta abafar esse conhecimento, ele tenta viver a vida pela sua própria sabedoria, ao invés de viver a vida pelo caminho que Deus traz. Isso é o máximo do auto-engano. Mas sabe, não é apenas o descrente que vive se auto-enganando, não. Todos nós podemos, nas nossas decisões cotidianas, nas nossas situações eclesiásticas, nos enganarmos, achando que a maneira que esse mundo dita para a gente viver é a melhor. No nosso convívio, no nosso tempo, no nosso uso do dinheiro. Todos os dias você se vê diante da escolha de seguir a sabedoria desse mundo ou a sabedoria da palavra de Deus. E nos achamos sábios, nos achamos muitas vezes gente do nosso tempo, sintonizados com o mundo ao nosso redor, mas às vezes estamos sendo tolos mesmo. Hoje o apóstolo Paulo vai concluir uma longa sessão em que ele falou sobre essa questão das divisões internas, da tolice daquele povo que vivia brigando, dizendo que eu sou de um, eu sou de outro, eu sou melhor que você. E hoje Paulo vai fechar essa sessão trazendo um argumento matador. Se prepara. Hoje nós vamos ver que tudo é nosso por sermos de Cristo. E por isso não precisamos nos auto-enganarmos e vivermos como tolos. Vamos ver isso em duas partes. A primeira delas é vendo que nós nos auto-enganamos ao buscar o caminho e a forma de pensar desta realidade. Veja, estamos caminhando para o final do capítulo 3, e ele diz o seguinte, verso 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Paulo está retomando aqui um assunto que ele trouxe já algumas vezes, o assunto dos 3 capítulos que é, gente, tem 2 grandes caminhos na vida. O caminho de seguir a Cristo e a sabedoria do alto, ou seguir qualquer outro caminho que, no final das contas, se resume a uma tolice vestida, fantasiada de sabedoria. E essa forma tola tem marcado a igreja de Corinto, e tem marcado muito das nossas igrejas também. Igrejas que deveriam ser cheias de gente madura, mas que são igrejas de infantes, de gente que está tomando leitinho, ao invés de alimento sólido. Vocês sabiam, crianças, que às vezes os adultos se comportam que nem crianças? Às vezes acontece. Às vezes os adultos estão que nem crianças no parquinho, fazendo grupinho e dividindo, e falando que não pode ser mais amigo desse, que só gosta daquele, e coisas assim. Às vezes os adultos são pior do que vocês, crianças, nessas coisas. E Paulo vem há um bom tempo argumentando acerca dessa sabedoria humana, essa pretensa sabedoria humana como sendo algo inferior. E ele vem mostrando como isso está relacionado a essa questão das divisões, do partidarismo, aquelas pessoas que diziam, nós somos do apóstolo Paulo, porque talvez tenham conhecido Paulo pessoalmente, sendo discipulados por ele, convivendo com ele, almoçando num self-service aqui, acolá e coisas assim. Outros falavam, não, a gente é de Apolo, e outros, não, nós seguimos a turma de Pedro, e assim por diante. E Paulo vem dizendo, gente, que bobagem, que infantilidade. Quem pensa assim é este mundo. Essa é a sabedoria deste mundo, essa maneira rasteira, baixa, pequena de ver a realidade. As pessoas que acham que a vida deve ser vivida assim, num constante nós contra eles. Num constante, vamos fazer alianças, vamos nos unir contra os outros, vamos derrubar o outro grupinho, vamos fazer essa política eclesiástica para a gente andar bem. Paulo vem trazendo remédios, não vem? Ele vem trazendo vários remédios ao longo da carta, lembrando, por exemplo, aquela turma toda, e lembrando a nós,
que nenhum deles está no time de Deus por ser muito especial, que nenhum de nós é muito impressionante, não são muitos os de nobre nascimento, os impressionantes, os poderosos. E ele voltou para si mesmo e falou, gente, nem eu, tá? Eu não estou falando que vocês são inferiores e eu sou superior, não, nem eu. Quando eu fui estar com vocês, eu levei a minha mensagem com temor e tremor e fraqueza. E tudo que eu fiz foi pregar a Cristo, e Cristo crucificado. Não tenho nada de especial, não tenho a super retórica dos oradores desse mundo, não tenho o pensamento sábio segundo este século, eu só levei a mensagem de Jesus. Quem fez tudo foi o Espírito Santo de Deus. Quem mexeu aí dentro, quem deu nova vida, quem fez vocês saírem da morte para a vida, foi o Espírito Santo de Deus, e por isso agora vocês são homens e mulheres espirituais, gente que agora crê, não mais gente que vive de acordo com este século. E Paulo fala, gente, o Espírito faz que nem ele deseja, tá? Ele bota um de nós para plantar, jogar as sementes, mas a gente não vê o fruto. Passa um tempão e vem outro regando, e regando, e regando, e regando, e regando, e às vezes ele também não vê o fruto. E vem um terceiro e mal joga a água e frutificou. Lá está a colheita. E às vezes os outros não ficam nem sabendo. É a soberania do Espírito de Deus que age como quer. E essa sabedoria do Espírito vem se mostrando de formas surpreendentes. O plano de Deus é surpreendente, não é como o mundo pensaria. Jesus Cristo vindo ao mundo em humildade, com sua glória velada, em forma de servo, sofrendo humilhações e conhecendo a morte, e morte de cruz. Então vamos parar com esse auto-engano? Vamos parar de buscar a forma de viver de acordo com o que este mundo diz que vale? Porque a sabedoria divina, ela contradiz a sabedoria deste mundo. Sabe, irmãos, isso é muito importante. Neste mundo não existe nenhum tipo de neutralidade. Ou nós estamos crescendo em sabedoria bíblica e divina, e indo em direção a alimento mais sólido, ou nós estamos sendo alimentados pela sabedoria desse mundo, e achando que estamos bem. E isso é auto-engano. Isso é auto-engano. Isso é viver se iludindo. Isso é achar que vemos o mundo como ele de fato é, quando na verdade nós estamos enxergando de maneira distorcida, da mesma maneira distorcida que os nossos contemporâneos da cidade enxergam. Para você andar bem nesse mundo, você vai precisar agir de uma maneira que pareça tola a este mundo. Essa é a realidade. Esse mundo vai te dizer, por exemplo, que se não for você lutando pelo seu partido, pelo seu grupinho, os outros grupinhos vão devorar o seu. Que se não for você fazendo com que seu time, sua equipe, seu pessoal prevaleça na igreja, vão ser os outros que vão prevalecer. Que a não ser que você viva fazendo alianças com pessoas-chave, isolando os que são ameaça, eliminando a concorrência, você não vai ter espaço. É assim que a gente cresce, na política, na cidade, na escola, mas não é assim que a gente cresce no reino de Deus. Isso não é desejável, isso não é bom, isso não é sábio. E Paulo fala para você, você acha que conhece sabedoria? Então escuta, para ser sábio de verdade, você tem que parecer um tolo aos olhos desse mundo. Sério, Paulo? Tem que ser assim? Tem. Porque o mundo olha para a maneira que a Bíblia fala para a gente viver e fala assim, esse povo é muito bobo. Esse povo é muito bobo. Olha, por exemplo, domingo de manhã essa turma está lá na Zanorte, sentado, meio apertado, não tem lugar para todo mundo. Podia estar dormindo, podia estar no clube, podia estar no eixão do lazer, podia estar fazendo um monte de outras coisas. Vocês são muito bobos, sabia? Seus tolos. Esse mundo vai dizer que vocês são tolos. Esse mundo vai ver vocês desperdiçando oportunidades de ganho ilícito na empresa, na repartição pública, e vai falar assim, vocês são muito bobos. Esse mundo vai ver vocês se negando a seguir certos caminhos prazerosos e desejáveis ao seu coração, mas você vai falar assim, por Cristo não. E seus vizinhos e amigos e familiares vão dizer, você é muito tolo. Só se vive uma vez, cara, esse tipo de coisa. Mas isso é sabedoria divina. É o auto-engano desse mundo, que às vezes a gente segue também. Auto-engano é fechar os olhos para as coisas como elas realmente são,
para a gente viver de algum jeito que é enganoso. E o pior é que parece sabedoria, mas é tolice. Ah, Emílio, será que é tolice mesmo, cara? Tem tanta gente sábia nesse mundo, não tem? Que não segue a Jesus. A sabedoria desse mundo só parece impressionante se ela não for comparada com a sabedoria divina. Uma das coisas que a gente conversou na quarta-feira, no estudo das institutas, foi como, às vezes, nós nos achamos muito santos, muito bons. Por quê? De tanto assistir telejornal, né? Você fica assistindo telejornal o tempo suficiente, você vai ficar se achando ótimo. Você fala, olha só, que povo mau, até que eu estou bem. Porque você está se comparando com gente má. Mas quando você se compara com o Senhor, você percebe o tamanho do seu pecado, o tamanho do seu mal. E a sabedoria é a mesma coisa. A sabedoria desse mundo parece impressionante, até que ela seja comparada com a maneira que Deus enxerga o mundo. E aí fica claro que o jeito desse mundo pensar não se origina em Deus, se origina no coração caído do ser humano. É o orgulho que nos exalta, o orgulho que faz com que a glória seja nossa. Sendo que Paulo vem insistindo em Coríntios, glorie-se no Senhor. Não nos outros, não em si mesmo, glorie-se em Jesus. E Paulo se apoia para lembrar-nos disso em duas passagens do Antigo Testamento. Veja, ele fala, primeiro ele traz uma citação de Jó, uma das falas de Elifaz. E Paulo usa essa fala de Elifaz para trazer uma verdade muito séria, que o mais sábio dos homens é facilmente apanhado por Deus. O mais sábio deste mundo. Pensa aí alguém que você acha impressionante, um pensador, um cientista, um filósofo, seja quem for. Desses que falam coisas e você vê os clipes na internet, e você fica assim, uau, que homem sábio, que mulher inteligente. O mais sábio deles é facilmente apanhado pelo Senhor na sua tolice. Tem tanta gente nesse mundo cheio de erudição e conhecimento, que de boca cheia e nariz empinado e peito estufado dizem, não existe Deus, não existe eternidade, Jesus foi um mito, a ressurreição não ocorreu, e coisas assim. E às vezes essas coisas impressionam a gente, mas nenhuma delas assusta o Senhor, não. Deus os apanha, os captura com imensa facilidade. Basta o redemoinho aparecer, como foi com Jó, e todo mundo precisa emudecer. Paulo recorre ainda a um dos salmos, o Salmo 94, em que o salmista fala sobre o fato de que o homem mau, de que o homem arrogante, acha que ele vai conseguir seguir na sua maldade, vai viver na sua impunidade para sempre, mas que chega uma hora que Deus vai pegá-lo, e são bobinhos diante de Deus, é moleza pegá-los. Não é difícil para o Senhor, porque o homem acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Mas a tristeza é que nós, que já passamos da morte para a vida, nós, que já somos espirituais, que já temos o Espírito de Deus em nós, nos abrindo os olhos, nos dando discernimento para a vida, nós que agora podemos discernir as coisas, nós vamos atrás da sabedoria desse mundo, para todo tipo de coisa. Ignoramos a sábia palavra de Deus. E nós fazemos isso não apenas nessa questão que ele está tratando das divisões internas, das nossas briguinhas, da nossa luta por preeminência. Nós desprezamos a sabedoria de Deus no que diz respeito a conflitos maritais, a como escolher um cônjuge, a criar filhos, a como usar nosso tempo, a como usar nosso dinheiro. Nós não seguimos a sabedoria de Deus quanto a serviço, quanto à liderança, quanto à fidelidade, quanto ao amor, quanto a todas essas coisas que a Bíblia nos ensina tanto. Mas a gente acha que é melhor seguir a moda do nosso tempo. Querido, o melhor que este mundo tem a oferecer é fraquinho e bobo diante do Senhor. A sabedoria dele, sim, enche os olhos, enche céus e terra. E uma das tristezas do homem caído é olhar para a glória do que Deus diz e falar que isso é tolice. Que seja então, sejamos tolos aos olhos deste mundo, para seguirmos uma sabedoria superior. O ser humano, criatura limitada, pequena, pecadora, acha que tem em si mesmo as respostas para a vida. Isso é auto-engano. Nós vivemos nos enganando, achando que encontraremos uma vida melhor, casamentos melhores, dias melhores, se seguirmos a forma de pensar desse mundo. Nós, no fundo, queremos o céu depois de morrer,
Mas não queremos andar como cidadãos do céu enquanto esse dia não chega. Nós somos cheios de auto-engano. Esse é o nosso primeiro ponto. E para fechar a sessão toda, não somente esse trecho de hoje, mas a sessão toda, o apóstolo Paulo vai nos dar uma razão maravilhosa para largarmos de vez o jeito desse mundo viver e nos agarrarmos de uma vez por todas a Cristo. Tolice para esse mundo, sabedoria do alto. Olha o que ele diz a partir do verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Por quê? Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Olha que coisa mais linda Paulo está dizendo. É uma cadeia maravilhosa de pertencimento. O Senhor Jesus é de Deus, nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. Aquela famosíssima passagem do Catecismo de Heidelberg vem daqui, não somente daqui, mas principalmente daqui, lembra dela? Zacarias Ursinos e Olevianos escreveram o Heidelberg e começa o catecismo uma grande pergunta: qual é o seu único conforto ou o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é que não pertenço a mim mesmo. Você não é seu. Você não pertence a você mesmo. Você pertence de corpo e alma, tanto na vida como na morte, ao nosso Senhor Jesus, que pagou completamente por todos os nossos pecados. E Paulo está dizendo, a bobeira do que vocês estão fazendo se mostra evidente pelo fato de que vocês têm dono, vocês são de Cristo, e a consequência disso, gente, é sensacional. Paulo está argumentando ao longo da carta para pararmos de nos gloriarmos em homens, isso é sabedoria humana. Porque eu fui batizado pelo pastor tal, agora ele já morreu, não tem como batizar mais ninguém, só quem foi, quem foi, foi. Quem não foi, perdeu. Foi batizado por ele. Mas eu fui discipulado pelo pastor Y. Aprendi aos pés dele. Mas eu era amigo próximo do outro, tinha até o número de WhatsApp dele. Mandava mensagem a qualquer hora da noite, ele respondia e tal. Nos gloriando em homens. E Paulo diz, escuta, seu bobo, para que isso? Paulo, Pedro, Apolo, você não é cristão? Você não é de Jesus? Então, Paulo, Pedro e Apolo, todos eles são seus. Você não precisa brigar por quem é de quem, todos são seus. Todos eles são presentes, são dádivas, são ministros de Jesus Cristo para a igreja. Não são um para um, outro para outro, outro para um terceiro grupo. Todos são de todos vocês. Para com bobagem. Jesus Cristo deu todos os ministros para vocês. Em vez de dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, vira esse pensamento e diga, eu, Paulo, você, Cefas, aquele, o outro, todos nós pertencemos a Jesus. E por todos pertencemos a Jesus, todos pertencemos uns aos outros. Todos somos de todos, todos somos presentes de Deus para o fortalecimento, o crescimento de cada um. Hoje na escola dominical eu vou falar mais sobre isso. Todos nós somos presentes de Deus uns para os outros, para que cresçamos em direção à estatura do varão perfeito Jesus Cristo. Quando você escolhe um e não o outro, quando você segrega um do outro, quando você vai por um e fala, não, desse eu não quero, esse aqui você não te pertence, você está negando a dádiva de Jesus Cristo para a igreja. Todos nós somos de todos nós. Cristo, o Filho de Deus, recebeu todas as nações por herança. Em seu triunfo de morte, de cruz e consequente ressurreição, ele herdou todas as coisas e a gente herda junto. O que é dele é nosso. O que é dele é nosso. Às vezes eu estou lá na biblioteca lá de casa, mexendo nos livros, arrumando-os por cor, por ordem, por os que eu não gosto, os que eu não gostei, os que eu amo, os que eu quero ler e tal. Tem uma pessoinha que fica comigo lá sempre, não vou falar o nome dela, mas eu amo ela muito. Ela fica lá comigo, bem pequena, vendo os livros, e a gente se diverte arrumando os livros juntos. E às vezes ela fala coisas como, você tem muitos livros, né, papai? E eu falo assim, eu não. Eles são seus.
Tudo que é meu é dela. Todos os meus livros são dela. Não tem por que pensar assim, são seus. O que é de Cristo é nosso, irmãos. O casamento de Cristo com a igreja é em comunhão universal de bens, por assim dizer. Paulo está dizendo, seus bobos, vocês estão brigando se a Paulo é de vocês ou é dos outros. Todos são de todos. Paulo, Apolo, Pedro, todos são presentes de Cristo para você. Você não precisa escolher, você não precisa pegar para você, você não precisa achar que vai acabar. Você não precisa escolher. Todos são nossos e nós deles. Todos os bens de Cristo nos pertencem. Ele fala isso. O fato de pertencermos a Jesus nos faz donos de todas as coisas, inclusive das coisas que são ameaçadoras a nós, como a morte, a vida e o mundo. Tudo é nosso. Ele não disse isso? O mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as coisas do futuro, elas nos pertencem. Gordon Fee, um comentarista muito sabiamente, nos lembra que essas 5 coisas costumam ser as mais ameaçadoras de todas. O mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Esses são os 5 tiranos que parecem reinar sobre nós. E Paulo está dizendo, você é de Jesus? Então o mundo é seu, a vida é sua, a morte já foi conquistada para você. O presente é nosso e o futuro para sempre também. Essa é a sabedoria do alto. Ela é bem mais interessante do que a sabedoria daqui de baixo, que fica brigando para ver quem é de quem tem o quê. Ela é muito superior. Sabe, nós sempre nos vemos pequenos diante dessas coisas. O mundo, a morte, a vida, o presente, o futuro. E Paulo está dizendo para você que enquanto você está preocupado com picuinha na igreja, de quem é amigo de quem, de que pastor é mais próximo de você, de que teólogo melhor te representa, Paulo te lembra, você não é de Jesus? Então tudo é seu. A vida é sua, o mundo é seu, o futuro é nosso. Ah, porque nós somos muito grandes, Paulo? Não, porque Jesus é imenso e porque Jesus venceu. E você foi um presente do Pai para Jesus pelo que Ele fez. Comprado com o sangue. Morremos na morte dEle, vivemos na ressurreição e seremos dEle e com Ele para sempre. Sabe, nós somos muito bobos, nós somos infantis. Paulo falou que nós somos infantis. Somos mesmo, temos que admitir. Nós ficamos brigando por coisas que só crianças brigam, e às vezes nem as crianças, né, crianças? Não vamos ficar botando a culpa em vocês. A quem pertence o pastor X, o pregador Y, a tradição J? De que grupo eu sou? Meu grupo é melhor que o seu. Deixa de ser bobo. Cresça. Junte-se à sabedoria de Deus. Tudo é nosso, todas as coisas são nossas, pois somos de Jesus e Ele é o dono de todo o universo. Todos os bons teólogos, pastores e escritores são seus, são presente de Jesus para você. Todos os irmãos e irmãs com seus dons e talentos e capacidades são seus. Você não precisa ficar brigando se você é de um grupo A, B ou C dentro da igreja. Todos são seus, dádivas de Cristo para que você cresça. E você é dádiva de Cristo para que os outros cresçam também. Essa vida já é nossa, pois é dele. A nossa morte vai fazer-nos chegar a Ele, porque Ele venceu a morte. O universo, o presente e o futuro, nada nos assusta. Temos todas as coisas. A biblioteca é toda nossa. A vida é toda nossa. O povo é todo nosso. Somos todos dele. E Ele de Deus, que nos ama com amor perfeito antes do mundo ser mundo. E aí, vai seguir no auto-engano de tentar seguir a sabedoria desse mundo? Ela é falsa, rasteira e não funciona. Algumas pessoas aplaudem esse tipo de vida assim. Mas Deus te fala hoje, você está perdendo de vista a maravilha, a grandeza de ser de Jesus. Uma das coisas belas, de tantas outras, é que você não precisa ficar nessa briguinha. Não precisa. Tudo é nosso. Aleluia. Senhor, nós somos muitas vezes bobos, infantis. Falta-nos, Senhor, lembrar disso, que tudo é nosso. Que Paulo e Cefas são
junto com Apolo e com incontável multidão, presentes do Senhor para todos nós, assim como nós existimos também para ser presente para outros. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios e a pararmos com o caminho do auto-engano e a nos alegrarmos no que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém.